Beleza! Seres humanos, e aí? Bom ou não? Pessoal, estamos dando início a Platão. É uma aula bastante esperada e este é o momento. A gente vai fazer um processo de gravação um pouco diferente. Eu vou espelhar o tablet porque precisamos fazer algumas anotações. E a ideia aqui é trazer os principais pontos de Platão quando a gente pensa formação geral, tanto para ensino médio, quanto para uma introdução em Platão, quanto para um vestibular. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dá um like aí para dar aquela força. Bem, vamos lá. Platão de Atenas. Ô Juliano, mas parei um pouquinho. Essa coisa de Platão de Atenas, isso aqui é algo dispensável, porque a gente sabe que ele é de lá. Sim, eu sei. Nós sabemos. Mas veja, muitos alunos estão em processo de formação. Então a ideia aqui é ensinar todos por igual. Então na hora que fala de Platão, nós sabemos que é Platão de Atenas e coloquei aqui por uma questão didática. Platão não é nome. Platão é apelido. Eu, você, conhecemos pessoas que são mais conhecidas pelo apelido do que pelo próprio nome. Platão então significa ombros largos. Ele recebeu esse apelido pela razão de sua beleza. Dizem que era um homem muito bonito, forte, vigoroso. O nome de Platão é Aristócles. Não confunda Aristóteles com Aristócles. Beleza? Perceba que logo acima do nome de Platão está escrito assim: os olhos do espírito só começam a ser penetrantes quando os do corpo principiam a enfraquecer. Perceba que surgiu aqui para nós a palavra espírito, que eu gostaria que você entendesse nesse momento como mente ou como razão. Então, os olhos da inteligência, do intelecto, da racionalidade, da nossa capacidade de pensar, eles começam a enxergar as coisas como elas realmente são, e aí alcança-se a verdade, a partir do momento em que nós nos afastamos dos sentidos. Porque os sentidos é aquilo que nos engana no processo de conhecer. E esse é o tema que nós vamos trabalhar em Platão. Começo trazendo aqui algumas coisas importantes. Perceba que aqui está Platão, cerca de 428 e 347. Você pode até encontrar algumas divergências nos livros, mas o ano mais aceito... O ano mais aceito não, o ano mais citado é esse. Tá? Por isso esse Czinho aí, cerca de... Então vamos lá. Isso aqui, ó, aqui é século que, ó? Século V e aqui quarto. Beleza? Então olha só, Platão pertence ao segundo período da filosofia antiga. Segundo período. Tá aqui. Da filosofia antiga. Mas parei, Juliano, quantos períodos são? Alguns livros dividem em 3, outros livros dividem em 4 períodos. Eu vou pegar uma outra aula aqui, e ela já foi gravada, chama Períodos da Filosofia Antiga. Está aqui, ó, Períodos da Filosofia Antiga. Eu faço a opção por dividir em 4 períodos. Quem foi o maior filósofo que existiu no mundo antigo? Sócrates. Então a gente vai usar Sócrates como marco divisor da filosofia antiga. Então existe algo antes de Sócrates, durante Sócrates e depois de Sócrates. Só que esse depois de Sócrates ele tem uma extensão muito maior. Então perceba que o primeiro período é aqui, ó, tá aqui, ó, pré-socrático. O período pré-socrático são filósofos anteriores a Sócrates, não só anteriores, como também contemporâneos a Sócrates. E esses filósofos, eles se caracterizam pela uma reflexão comum, que é compreender a natureza, a origem e composição do universo a partir de um elemento natural, seja ele físico ou seja ele abstrato, exemplo do fogo e do apeiro. E aqui nós temos então esse primeiro período, que vai do século VII, eu gosto de dizer assim, ó, final do século VII, porque você vai encontrar século VI também. Tá? Então final do século VII e vai até o V. O segundo período é o período em que o que está em jogo não é mais a compreensão do universo, mas a compreensão do próprio nome.
do próprio homem. Esse segundo período é o período em que Sócrates viveu. Então está aqui, ó, período socrático. O que está em jogo aqui? É o universo? Não, é o homem. Então, período socrático ou antropológico. Então, característica comum dos pensadores desse período: se pensar coisas relacionadas ao homem. O quê? Então está aqui, ó. O que o homem produz que não existe na natureza? Ética, moral, política, estética, oratória, conhecimento de si, pensar sobre si. E aqui nós vamos ter dois grupos clássicos, que são os sofistas e os filósofos. Quero que você entenda que os sofistas vêm da palavra sofos, que significa sábio, e são pessoas tão inteligentes quanto os filósofos, mas a forma como eles utilizam a inteligência, essa deturpação da verdade, caracteriza eles como sofistas. São eles os responsáveis por fazer a mudança do pensamento humano do cosmo para o antropo, da origem do universo para a compreensão do próprio ser humano. Então aqui nós temos Protágoras, Gorgias, Isócrates e os filósofos mais importantes desse período que vão combater os sofistas. Sócrates, Platão e alguns livros colocam aqui o Aristóteles. Essa é a questão. Então alguns vão dizer que o Aristóteles está aqui nesse segundo período junto com o Sócrates e o Platão. Outros livros vão dizer o seguinte: em razão de Aristóteles discordar do seu mestre Platão, inaugurar novas formas de pensamento que valoriza aquilo que provém de sentidos, ao contrário de Platão, como o terceiro período. Às vezes vamos supor que lá na sua prova se divide em 4 períodos, ou 3, não tem problema. Você pode imaginar então, pensar que Platão e Aristóteles podem estar no mesmo período, em alguns livros, ou pode estar separado em outros livros. Se estiverem separados, são 4 períodos. Se estiverem juntos, são 3 períodos. Então aqui, ó, período pós-socrático, que seria Platão, então, só que é um período sistemático, porque é graças a Aristóteles que a gente conhece o pensamento anterior a ele. Numa obra chamada Metafísica, é um conjunto de 14 livros. Então ele é o primeiro historiador da filosofia, ele é o pai da lógica clássica, conhecido como lógica formal ou menor, e ele é o maior discípulo de Platão, embora não concorde aí com seu mestre. E se ele é posterior a Sócrates, que é o período pós-socrático sistemático, nós vamos ter um outro período também, que é o período pós-socrático, ético, helenístico ou cosmopolita. Beleza? Então vamos lá. Vamos concentrar aqui então no segundo período, que é o período em que nós temos os sofistas e os filósofos. Os principais, sem dúvida nenhuma, são Protágoras e Gorgias. Platão tem uma profunda influência de quem? De Sócrates. Mas não só. Ele também é influenciado por Pitágoras na questão da matemática. E vai vir um outro teórico aí importante que a gente vai falar daqui a pouquinho. Perceba que os filósofos vão fazer uma discussão sobre o conhecimento, para pensar qual desse tipo de conhecimento ele é verdadeiro, qual tipo desse conhecimento não é verdadeiro. Eu estou me referindo à questão da opinião, ou seja, daquilo que muda. Beleza? Voltando então à aula de Platão, vamos pegar lá. Se quiser assistir a aula de períodos da filosofia antiga, é só você dar uma procurada aí no canal, que inclusive recebe esse nome, tá? Períodos da filosofia antiga. Então tá aí. Pertence ao segundo período da filosofia antiga, conhecido como socrático, que é o período em que Sócrates viveu. Antropológico, porque o que está em jogo é a compreensão daquilo que o homem produz. Está aqui. Antropológico, socrático. E é clássico. Por quê? Porque entre os períodos da filosofia antiga, esse é sem dúvida nenhuma aquele que mais se destaca. É aquele que mais influenciou os pensadores posteriores. Não confunda clássico com erudito. Clássico é aquilo que permanece ao longo do tempo. Então, as coisas vão mudando, as coisas vão se alterando, e tal pensamento, tal teoria, seja na música, seja na ciência, seja em outras áreas do conhecimento, aquilo continua sendo referência, continua sendo fundamento à compreensão de outros saberes. Isso é clássico. Então, clássico é aquilo que permanece. Fechou?
Sem dúvida nenhuma, Platão é considerado o maior discípulo de Sócrates. Não é o único. Tá? Nós temos os socráticos maiores, os socráticos menores. Ele se opõe aos sofistas. E isso aqui é uma coisa curiosa, porque já caiu em vestibular. Platão escreve em forma de diálogo. Galera, diálogo é um gênero dramático. Ou seja, eu tenho pessoas conversando na obra de Platão. Então eu pego o livro de Platão, obra, eu abro esse livro. E lá dentro tem pessoas conversando. Detalhe. Nos livros de Platão, olha o que eu vou te dizer. Nos livros de Platão, o personagem central, ou seja, a figura que dialoga com outros personagens, nos seus 35, 36 livros, existem essas divergências também, é Sócrates. Percebe que se Sócrates é a referência do livro, com quem que Sócrates conversa? Vai depender do livro de Platão. Então Platão escreve em forma de diálogo. Gênero o quê? Dramático. O que significa dizer que essa obra pode ser adaptada para o teatro. Pode ser adaptada para a novela, pode ser adaptada para o cinema. Então é Sócrates conversando com alguém. Tá bom. O Platão nessa discussão, então Platão vai utilizar a figura de Sócrates para produzir a sua filosofia no debate sobre o conhecimento. Conhecimento do quê? Do homem. Em que áreas? Ética, política, estética. E busca-se então compreender o conhecimento em si, ou seja, o conhecimento verdadeiro. Porque Platão entende que o conhecimento verdadeiro ele é fundamental para a formação do sujeito, e a formação do sujeito é fundamental para o governo da polis, Calípolis, que é a cidade ideal em Platão. Então perceba que a jogada em Platão está na concepção de educação. E a educação passa por uma formação que seja uma formação com base naquilo que é verdadeiro. Detalhe, Platão vai chamar o conhecimento verdadeiro. Juliano, isso aqui chega até a ser um pleonasmo, porque se o conhecimento é verdadeiro, eu sei, mas está em processo de formação. Platão vai chamar de verdade o que é em si. Olha que louco isso, grava isso aqui, em si. Eu gostaria que você entendesse que em si é diferente de para si. Em si é diferente de por si. Isso aparece em vários teóricos, mas agora é Platão. Em Platão, em si, é aquilo que é verdadeiro. O para si ou por si são as chamadas opiniões. É aquilo que deriva das sensações. Para Platão, o conhecimento em si, que é o conhecimento verdadeiro, obrigatoriamente ele é inato. Ou seja, ele nasce com o indivíduo. Então, estou dizendo para mim então que o conhecimento que eu tenho das verdades já se encontra em mim, segundo Platão, sim. Ele nasceu comigo, sim. Ele é inato, ele é congênito, ele é puro, ele não derivou de nada, ele já está lá em você. Por fim, saindo dessa breve introdução, aqui para nós, os principais temas de Platão, entre tantos, é a teoria do conhecimento, nesse aspecto da educação que eu já mencionei, e lógico que isso está ligado à política. Porque veja, receber uma boa educação depende de um conhecimento que seja verdadeiro. Esse conhecimento verdadeiro, ele forma o caráter do sujeito. E isso auxilia no processo de formação para saber qual vai ser a função desse indivíduo na polis, para que a gente tenha um governo justo. Então a educação em Platão, ela tem um valor moral, e esse valor moral se reflete dentro da política. Está aqui. Perfeito? Sigamos então. Considerações importantes aí sobre Platão ainda, e eu já mencionei. Então vamos lá. Principais influências. Olha, não há dúvida que a principal influência de Platão é Sócrates. Seguido aí por Pitágoras, na questão que refere-se à matemática. Então, a fundação da escola superior em Atenas, de nome Academia, que é a escola de Platão, ela é uma escola superior que ensina
sobretudo, matemática e filosofia. Diferente da escola superior de Aristóteles, Liceu. Se Platão ensina matemática e filosofia, Liceu, te lembra alguma coisa? Belas Artes, Apolo Lício. É uma escola que não foca na matemática. Foca nas ciências naturais. Olha que a gente está saindo de um plano metafísico para um plano empírico. Platão, Aristóteles. Mas tá bom, vamos voltar aqui. Então, Sócrates, Pitágoras. E Pitágoras é importante não somente pela matemática. Pitágoras tem uma teoria da transmigração da alma. Olha o que eu te falei. Pitágoras tem uma teoria chamada transmigração da alma. E isso vai influenciar Platão. Outro teórico que vai influenciar Platão é o Heráclito de Éfeso. E você sabe que o Heráclito de Éfeso tem uma teoria, que é a teoria da mudança, que é a teoria do devir, que é a teoria do vir a ser, que se opõe, então, portanto, à metafísica de Parmênides. Então, Platão conhece a dialética de Heráclito. Por isso que o método de conhecimento em Platão, ele é dialético. Ou seja, é um jogo de perguntas e respostas, respostas e perguntas, dialético no sentido de movimento que permite ao sujeito encontrar em si, ou levar o outro a encontrar em si, o conhecimento a partir da depuração dessas coisas que tentam nos enganar. Então essa é a ideia em Platão. Se essas são as influências de Platão, isso naturalmente vai se refletir na estrutura do pensamento dele. E aí nasce o que vocês conhecem pela parte de teoria das ideias. Galera, se liga aqui no que eu vou te dizer. Essa é a principal teoria de Platão. E a partir dessa teoria vão surgir outras teorias que dão sustentação à teoria das ideias. No mundo contemporâneo poderíamos chamar isso de um guarda-chuva ou de chapéu, que é o que a gente faz, por exemplo, na academia, nos grandes projetos, que existem outros projetos ligados a esse grande projeto, e a gente faz uma série de pesquisas relacionadas a um único tema, mas em diferentes linhas. Afinal, quando eu penso um objeto, vamos pensar então no sujeito homem, eu posso pensar ele num aspecto biológico, num aspecto filosófico, num aspecto antropológico, num aspecto social, num aspecto... Percebe? Então, vou começar a trabalhar com você a teoria das ideias. Vamos lá, então. Acompanhei na parte 2. E não se esqueça que esse slide está exatamente aqui na parte 1, na descrição. Eu sempre deixo nas minhas aulas, na primeira parte, o slide com que eu ministrei as aulas. Fechou? Um abraço.